Bom dia, boa tarde, boa noite para ti que está nos escutando, seja lá o momento que você está. Esse é o Talk a respeito da lente comportamento da Unesco Soch Transcriativa. O seu Borogodó se torna a expressão da sua iniciativa. Confiar nisso, abrir mão e finalmente assumir o posicionamento através do seu comportamento natural é importante para a autonomia e diferenciação da sua ideia. Diretamente de Cairu, onde o Brasil começou, a gente vai falar sobre comportamento. Eu que sou o Gabriel, que já estive com vocês, trabalho com atendimento, já viajei e morei em vários países. Hoje venho trazer meu borogodó aqui para compartilhar com vocês. Estou ao lado do meu amigo Bruno, que vai se apresentar aí para a gente. Pode. Boa tarde, Catuara, Catucaruene, Catupitum, Naopaiandê, que é bom dia, boa tarde para todos no meu idioma. Eu sou Bruno Tupinambá, meu nome indígena é IP, moro na comunidade Itapuã, na aldeia Tupinambá de Olivença, que fica na região de Ilhéus. Sou jovem, trabalho com a juventude, sou um dos coordenadores da juventude do meu povo, da juventude da Bahia, e estou também na juventude nacional, né, da juventude da Bahia indígena, né? E hoje para estar aqui é um grande prazer, né? Estar compartilhando um pouco dessa vivência nossa lá na nossa comunidade, né? Como a gente vive, qual é esse jeito, qual é esse comportamento da juventude do povo tupinambá hoje. Obrigado, Brunão. Vou passar agora para o Derek. Prazer, meu nome é Derek Lemos. Tem um fato curioso que eu moro em uma ecovila, eu sei que isso chama bastante atenção. Excelente. E eu administro uma agência de marketing digital. Hoje tem mais de 20 colaboradores. Então, dentro da ecovila eu consigo hoje aliar a minha vida pessoal e profissional muito bem dentro de um espaço como esse. E queria compartilhar então um pouquinho sobre isso nessa roda de conversa aqui. Passar agora então para Magali. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu sou professora de natação aqui na ilha faz mais de um ano. Fundei a escola de natação Ángela Toledo. Venho da Argentina e estou muito feliz de poder compartilhar aqui os comportamentos, né, que dia a dia a gente faz a diferença. Muito bem. Bem-vindo, gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por aceitar esse desafio. E o que eu gostaria de entender agora no início, para começar a nossa conversa, é o que mais influencia na forma como a gente se comporta, na percepção de vocês, no dia a dia de vocês. E qual que é a maior influência com relação a como nos comportamos no dia a dia? Bom, eu refleti um pouquinho sobre o assunto e penso que assim, o comportamento tem várias frentes, né? Tem o comportamento de si consigo mesmo, de si para o externo, de como você analisa o externo acontecendo, de como o externo entra em você. Então tem várias facetas assim, mas eu diria que a minha faceta principal e que até gostaria de compartilhar que eu exerci antes de vir aqui para o podcast. Eu senti que eu estava acelerado. E aí eu parei 10 minutos no meio da matinha maravilhosa que tem aqui, meditei, respirei, senti a minha relação de mim comigo, de mim com o mundo, mais equilibrada, mais estável. Então, é assim que eu me relaciono. Queria saber um pouquinho de vocês. Diga lá, Bruno. Então, assim, o comportamento, ele tem vários caminhos, como o parceiro ali acabou de falar, né? Mas, assim, o comportamento que a gente tem que ter é o cuidado um com o outro e um cuidado maior, que é com a luta maior dos povos indígenas, que é a terra. Porque é dela que nasce tudo. E é ela que está sendo prejudicada hoje, né? Então, nossos comportamentos como povos indígenas e povos originários, nem indígena, como originário, né? A gente tem que começar a desfazer essa história toda. Então, esse comportamento que eu trago hoje aqui é de deixar de ser brasileiro e virar Pindorama de novo. Porque Pindorama foi o começo desse mundo. Antes das grandes, né, embarcações chegar, Cabral chegar, antes de tudo isso acontecer, isso é que se chamava Pindorama. O que era Pindorama? Era viver bem, uma relação bonita com a natureza, do cuidado, da partilha, de eu ter e você não ter, e eu te dar o que eu tenho, dividir com você. Então, assim, esse comportamento de ser Pindorama e não ser indígena, ser originário dessa terra, é esse comportamento que te traz para o mundo.
né? Uma vivência melhor. Porque quando você cuida da terra, quando você cuida da natureza, quando você tem uma relação direta com os 4 elementos, você vira pessoas melhores. Se você tem um relacionamento com os 4 elementos, eu não destruo, eu preservo. Eu tenho, eu dou, compartilho, ensino, entendeu? Se eu sei fazer um colar, o outro não sabe, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a obra-prima na mão de um, já vou ajudar ele, eu vou fazer esse colar, e o outro que não sabe fazer o colar, ele vai vender esse colar. Então todo mundo vai ganhar nisso tudo. Isso que é um comportamento de vida melhor. É compartilhar o que você sabe e, maior do que isso, ajudar o próximo, viver com o próximo. Valor da corrente, né? Esse valor da corrente tem que ter, entendeu? Então o povo indígena ele vem trabalhando nisso. Mesmo que a colonização veio muito forte para o nosso povo, a gente é um povo do primeiro contato, o povo tupinambá sempre teve na costa, né, que recebeu tudo isso. A gente teve esse vários impacto e a gente tem vivido isso, né? Eu estava conversando ontem com algumas pessoas, a gente sempre foi autossustentável, só não sabia o nome, mas a gente sempre soube fazer isso. A gente soube criar, a gente soube fazer a farinha, fazer a giroba, sempre soube fazer o colar, o cocá. A gente só não usava isso como uma forma como o branco vive hoje, de comercializar isso. Mas a gente sempre foi autossustentável. A gente nunca foi, a gente sempre chamaram, não sei se alguém já viu falar sobre que o índio é preguiçoso. Sempre o povo fala isso. Mas por que o índio é preguiçoso? Porque a gente nunca pensou de fazer o agronegócio, crescer as roças, criar várias coisas. A gente sempre plantou para ter, para nós e para os nossos, né? Então, pequenas roças, porque a gente nunca pensou em uma mesa farta de seguir um pradão de feijão, arroz, macarrão, carne. A gente sempre pensou de cozinhar uma empinha e aquela empinha alimentar a gente o dia todo, entendeu? Porque a gente não pode desmatar tudo para ter tudo. Porque quem pensa de ter tudo não tem nada. E a gente nunca pensou nisso. Então, o comportamento que a gente traz hoje é isso. É se autossustentar daquilo que a Mãe Terra nos dá, daquilo que a natureza nos cede, daquilo que o fogo nos cede, daquilo que a água nos cede. E ter um limite. Porque quando você passa desse limite, você acaba destruindo. É um comportamento muito errado. Então, é basicamente isso aí. Temos muito que aprender. Muito que Demais. aprender com vocês. Muito Tem que obrigado ver aí. com a harmonia da Isso. natureza, né? Dentro nosco também, essa harmonia que você estava falando, como o espiritual, física também, né? Porque acontece muita coisa. Esto de ter tanto dentro de nosso corpo, também estar equilibrado. Y también con nosotros. Yo siento que a veces es difícil, ¿no? Porque acontecen cosas que, por supuesto que nos mexem, mas como a gente reage ante isso? Isso acho que é a diferença. Passando conhecimentos, né? Como a respiração, como respirar, isso que você falou, estava na mata e respirou melhor. Tomar ar, tomar água. A gente tem 70%, 80% de água. Então, o cérebro fica desidratado. Bebemos um pouquinho de água e já melhoramos. Nossa visão é diferente. Eu sinto isso como harmonia, né? Isso, procurar harmonia. Perfeito. No nosso dia a dia, então, é assim que, digamos que esses são os fatores que mais influenciam na forma como a gente se comporta. Entendi muito de Bruno, que traz como o ambiente influencia, ou como o conviver com o ambiente influencia em comportamento. Entendi muito de Magali e Derek, como a gente conosco, entendendo, por exemplo, a questão fisiológica, conhecimento fisiológico de saber, por exemplo, que se eu acordei e passei 8 horas dormindo, são 8 horas sem tomar água. O que essa falta de água vai gerar no meu fisiológico e como isso vai afetar o meu comportamento, por exemplo. Muito interessante. Gente, entendendo que ambiente, pegando mais o gancho que o Bruno trouxe, que o ambiente ele influencia na forma como a gente se comporta, eu quero trazer vocês para um desafio, olhando para a nossa realidade, né, e para as grandes massas, falando de Borogodó, falando de Brasil, trazendo a gente mais para esse ambiente, mas óbvio, comunicando também com o dia a dia de vocês, quais são, digamos que, o tipo de ambiente que facilitam o nosso comportamento, digamos que faz com que o nosso Borogodó aflore, digamos assim. Quais são esses ambientes? Como que a gente, como lideranças, digamos assim, no nosso dia a dia, facilita esse ambiente?
Eu acho que o bem viver, né? Acho que fazer um bem viver, viver bem, né? E um bem viver é totalmente diferente, né? Viver bem é eu ter tudo fácil do meu lado, né? Tem a parte da exploração, né? Então, é tudo fácil. E eu, né, o bem viver é eu ter, né, o, essa natureza, tudo na minha frente, né? Um espaço como esse, como tá todo mundo aqui, um trocando ideia com o outro, harmônico, de uma forma que não tem um cardápio para ser seguido. A natureza trabalhando tudo isso, né? Provendo tudo isso. Então, isso para mim que é a harmonia, né, do espaço. É ter um espaço limpo, um espaço arvorizado, você daqui conseguir ver o mar e saber que ainda tem uma natureza que resiste e que nos protege, porque o que protege hoje qualquer ambiente é a natureza, né? É ela que empata. Você chegando aqui na Gamboa ontem, eu vindo para cá, eu vi. O que ainda protege a Gamboa é esse mar denso que tem aí. Porque se constrói uma ponte de lá de sei da onde, para cá, as coisas se chegam mais fácil. Então, chegando mais fácil, acaba esse bem viver. Tem um filtro, né? O filtro é a natureza. Então, o que organiza esse espaço ainda? O que faz viver nesse espaço é a natureza. Então, para mim, essa pergunta, o que eu posso dizer que a natureza ainda é responsável desse bem-estar, desse bem viver, de organização desse espaço. A natureza faz isso. Por isso que aqui não tem um cardápio para ser seguido. A natureza tem criado para a gente essas coisas. E como que eu falo de bem viver, Bruno, que eu vou te desafiar um pouquinho. Como que eu falo de bem viver, digamos, para um menino, para um jovem que cresceu lá não sei, lá em São Paulo, por exemplo. Como que eu posso trazer isso para ele? Como você pode trazer isso para um bem viver para uma criatura dessa? É apresentando o que ele não conhece. Então, assim, ele está acostumado dentro da casa dele com a tecnologia. Ou até mesmo, a gente olha São Paulo só com os mais riquinhos, né? Não, mas até aquele mesmo que mora lá na favela, que é desassistido. Você começa a trazer ele para uns espaços desse, para pessoas da mente voltada à natureza. Como você consegue falar de um bem viver para uma pessoa dessa, dizendo que o celular não é só um mecanismo, né, de jogo, disso, aquilo, outro, mas que dá para se conhecer outros espaços. Você pode fazer o bem viver com ele, deixando experiência para a juventude é a melhor coisa. Você tirando ele do espaço dele de conforto e levando para um desconforto desse. Até ele chegar aqui, até ele pegar uma balsa e chegar aqui, ele vai dizer, poxa, não tinha um helicóptero, um avião que chegasse mais fácil. Mas é esse trajeto que ele precisa fazer. Porque ele vai ver que a diferença de São Paulo aqui, a preservação, o ar, o ambiente. Então a gente precisa tirar essas pessoas da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É eu pegar um metrô e chegar no meu colégio mais rápido. É eu ter um shopping para eu ir. Então, uma pessoa que tem tudo isso, ele não vai querer ir para uma mata que só vai ver mosquito e as árvores. Mas sabendo que ele vai ter o bem viver, né? A respiração, viver lá na agrovila, né? Numa agrovila, que tudo lá é compartilhado, tudo é feito junto, entendeu? Na aldeia que eu vou aprender a dividir. Lá, porque na aldeia a gente não dá o peixe, a gente dá o anzol. Então, assim, o que precisa para esses jovens que estão lá em São Paulo é isso. São anzóis. É o anzol. Fantástico. E eu penso também que muito tá dentro, né, da pessoa. Aquilo que eu falei da relação do interno, né? Ela tá em São Paulo, mas ela tem a possibilidade. Todos nós temos a possibilidade de equalizar, conectar com a natureza interna que a gente tem dentro da gente. Quando você fez a pergunta, eu só pensava na palavra natureza, natureza, natureza. Eu acho que nós somos parte dela. E a gente tem que conseguir acessar isso, conectar. Essa é muito do que se fala da cura, né? Hoje se fala muito da cura e tem que se falar mais. Só que até é um termo que muita gente fica achando que é o termo do momento. Tem que ser o termo do momento, porque estamos precisando de uma cura e acho que a conexão com a natureza é que traz isso pra gente. Sí, también o bom vivir, né? De beber uma água gostosa, ar. Por exemplo, ontem estava no barco e falava, gratidão, poder respirar este ar. É isso. E também a natureza traz a necessidade de criatividade.
né? Porque se a gente planta, colhe, está ligado à lua, está ligado às chuvas. Então, o tempo todo a gente está interessado. É uma aventura. É uma aventura. Então, isso, para quizás adolescentes de São Paulo, de cidades, é um pouco difícil a transição, mas está dentro de nós, está dentro de nossos corpos, de nossa inteligência. Somos da natureza. Então, é encontrar a forma. Encontrar algo que está dentro de nós para mudar Sim. o nosso comportamento ou influenciar na nossa mudança de comportamento. Eu fiquei um pouco curioso só com relação a, no ambiente, no dia a dia de vocês, que tem contextos muito, a nossa mesa tem contextos muito diversos, né? Então eu queria entender um pouquinho de vocês também, como que o ambiente, como que vocês percebem que o ambiente influencia no comportamento a partir do dia a dia de vocês. Bom, Derek Magalhães, desculpa. eu sinto que a grande mudança na minha vida veio de uma encruzilhada mesmo que eu me encontrei, que foi depressão e ansiedade juntas, que é chamado de comorbidade. E dali por diante, eu fui incorporando, igual a gente está exemplificando uma pessoa em São Paulo, estava eu no Rio de Janeiro. Eu morei lá por 15 anos antes de ir para a Ecovila. Eu comecei a caminhar, depois a me alimentar melhor, depois a meditar, e fui incorporando coisas. Eu digo que isso tem uns 6 anos. Então foi uma transição mesmo, não foi uma quebra, né? E essa transição, para mim, é uma quebra de paradigmas, assim, porque é algo que eu reverberava dentro de mim, sentia dentro de mim, mas não conseguia acessar com, enfim, com tantas preocupações, né? Então é assim que eu me conecto. Magali? Por exemplo, hoje ou ontem, acordar e ouvir os passarinhos, sabe? Como é como, ok, estou bem. Ou fazer uma trilha com a chuva e eu estava indo a trabalhar. Então, falar, que bom que desta forma eu faço minha performance, sabe? Porque este ano fui para a Argentina novamente com a ideia de ficar lá. Eu sinto que todos os lugares têm suas dificuldades, né? Aqui também temos as nossas, aqui na ilha. Mas aonde eu me sinto melhor para fazer, desplegar meu espírito, sabe? É aqui, é este lugar encontro, né? É aqui. Então, eu sinto isso, que no meu dia a dia, meu comportamento está influenciado pela natureza, totalmente. E isso, falando no mesmo, né? Os passarinhos, a chuva, como posso caminhar. Se eu quero, tiro as sandálias e ando pela praia, tenho contato com o mar. Isso me faz muito bem. Isso que eu sinto. Muito obrigado por compartilhar, gente. E vocês comentando assim, eu tô conectando muito a questão comportamental com a questão cultura, que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as rotinas, né, que são diferentes de cada um aqui, tem rotina muito diferente. Então, dá para perceber que existe essa conexão direta de cultura com a questão comportamental. E eu queria primeiro entender se vocês concordam comigo e como que vocês enxergam, por exemplo, e aí, de novo, trazendo a gente para a posição de liderança, como que eu trabalho uma cultura, a cultura do ambiente onde a gente está, para mudar comportamento também. Então, beleza, eu tenho o meu entendimento, eu tenho a minha crença, que é minha, né? É do Gabriel, é do Bruno, do Derek, da Magali. Como que eu comunico isso a nível comunidade e faço esse comportamento, ou digamos, mudo esse comportamento, direciono ele para onde eu quero que ele vá. Faz sentido a minha pergunta, gente? Sim. Faz. Então, eu acho que tudo vem do respeito, né? De como você vai encontrar o outro. Eu moro numa aldeia, ele mora numa agrovila. Na agrovila ele vai ter as diretrizes dele e a forma de viver, né? Mas ele já veio de um lugar, como ele falou, né? Que ele adquiriu ansiedade e comodidade devassa. Então ele chegou nessa agrovila, ele se adaptou àquele espaço e as pessoas que moravam lá mostrou essa cultura a ele, que melhorou a vida dele.
Então, tudo é o exemplo e o respeito. Respeitar a forma que ele chegou e ele respeitou o lugar que ele chegou também. É como se chega na aldeia. Você chega na aldeia, você vai ver o quê? É criança correndo o dia todo livre. Você vai ver um ajudando o outro, tapando uma casa. É o outro ir ali na roça fazer os grandes mutirões. Então, tudo isso é uma forma de viver com respeito. Eu tenho minha cultura, eu sei que toda sexta-feira eu tenho um ritual a cumprir na minha aldeia. Eu sei onde eu posso ir. Então, eu já cresci nisso. Eu cresci sabendo que eu tenho que usar o cocá, qual é o significado do cocá, da tanga, do colar, né? Eu sei até onde a minha agricultura vai, até onde eu posso plantar, qual é a quadra da lua que eu vou plantar, qual é a quadra da lua que eu não posso plantar, se é na lua cheia, na lua nova. Eu tenho que respeitar a hora da maré, a maré está cheia, eu vou pegar tal peixe, a maré secou, eu vou pegar tal marisco. Então, isso tudo é a cultura do lugar. Então, tudo vem do respeito. É Derek. Isso. Derek chega na minha aldeia, eu vou mostrar a Derek que é isso. Eu vou respeitar a forma que Derek chegou, né? Com seus problemas, né? Mas ele também tem que respeitar o lugar que eu estou. Porque você respeitando, você consegue aderir mais às coisas. Porque Aproveita, né? aproveita. É duas culturas se encontrando, não é se chocando, que eu não gosto de usar essa palavra. É se harmonizando, Sim. através do respeito. Então, tudo isso eu acho que vem através do respeito, essa convivência, né? Essa troca de saber. Porque eu não sei de tudo. Derek sabe mexer lá na organização e eu já sei organizar. Ele vai me passar isso e eu vou organizar aquilo. Então, assim, eu acho que o que falta no mundo hoje é as peças se encaixar. E elas estão se encaixando de forma errada. Eu te peço, né, para você fazer um trabalho para mim e vou te remunerar. Então eu quero que aquilo saia certo. Você tem que ser o melhor. Se você fazer 90% e você fazer 1% errado, você é um profissional que não presta. E isso tem adoecido todo mundo, esse comportamento. E não é essa cultura que nós pregamos de Pindorama, lá do começo. É que se você não sabe fazer esse copo, mas eu sei vender ele, é o que eu falei no começo. Então, é o respeito de cultura. Excelente. É o que passa. Bruno Tupinambá, mais uma vez, trazendo a importância do equilíbrio com o ambiente para influenciar no comportamento. Legal. Gente, você ainda lembra da pergunta? É a cultura organizacional, né? E Isso. organizacional é uma coisa, parece que é só de empresa. Não. Uma organização é algo que está organizado. Uma ecovila tem uma organização ali, né? Uma aldeia, enfim, uma aula de natação. Eu percebo que na minha história, na minha trajetória, a questão humanizar as relações tem um peso muito forte. Eu comecei a empreender bem cedo, aos 18 anos. E fui. E brincava. Às vezes, uma vez eu comprei uma panela. Eu falei, essa panela é muito boa, cara. Eu levei a panela pra agência pra mostrar pro pessoal. Falei assim, cara, o nosso trabalho é tipo essa panela, que vai durar a vida inteira, sabe? Se a gente tem prazer em construir aquilo, né? Aquilo sai com outro resultado. Mas se eu valorizo as pessoas que estão construindo aquilo comigo, cara, é outra coisa. É outra coisa. E conectando isso com uma outra questão que eu penso existe o comportamento em 3 frentes: material, emocional e espiritual. A questão é que quem passa por dificuldades materiais não consegue passar. Como que a pessoa vai ficar tratando as questões emocionais dela, sendo que ela tem que procurar o que comer? Então, assim, é um privilégio poder pensar sobre isso, né? Sí, también creo que es a suma dos conhecimentos, a troca. Quando eu cheguei aqui e fui eu quem teve que me insertar, né? E como foi? Olhando, vendo, observando, né? Como são os movimentos. Aprendi muito, novamente, da natureza. Eu venha de um lugar, de uma cidade. Então, aprender, trocar conhecimentos, ser humilde também, né? E o que eu posso aportar de meu lado também. De forma contributiva. Eu acredito que a comunicação acontece quando alguém quer passar, falar, né? E alguém quer ouvir. É isso. Então, é a suma. Eu sinto que a suma de nossos conhecimentos
así como conseguimos nos ajudar entre todos, com a suma, sumando. Entendendo também, e eu ouvi isso em vários momentos das falas de vocês, primeiro a questão de se conectar com outras pessoas, então essa soma que você traz, tanto de entender ou aprender com uma outra pessoa, como que eu me sinto melhor, por exemplo, e o que aquele sentimento vai gerar, digamos que no meu comportamento final. Até, digamos que, trazer uma forma de, digamos que objetivo ou sentido no que a gente está fazendo, como você falou do sentido da panela. Cara, qual que é o sentido que a gente está fazendo hoje? Como isso nos emociona, se conecta com quem somos, digamos, e o que a gente está disposto a mudar na nossa vida, comportamento, para realmente mudar, né? Que comportamento, ele exige esse tipo de mudança, às vezes, que a gente, por exemplo, aqui, tem que pisar na grama molhada, né? Tem que conviver com as mutucas. Claro. Então, tudo isso gera um tipo de desconforto, entre aspas, que o Bruno trouxe também, que está moldando o comportamento. Mas por que eu me digamos que me coloco nisso? Por que eu vou me dispor a isso, entende? Aí que está o sentido. Então, pelo que eu estou percebendo, ter um sentido, entender um sentido, construir, digamos, um sentido, está muito alinhado também com questão ou com o comportamento em geral. Faz sentido? Sim, porque também, por exemplo, no meu caso, passar meus conhecimentos na natação, da respiração, é uma coisa muito pontual. E eu sei que serve, sabe? Quando estemos em uma piscina, no mar, num rio, né? Além de que seja uma coisa bem natural, ter os orifícios nasais, a boca, que se a gente fecha, consegue mergulhar. Mas fazer isso consciente, eu sinto que essa é a mudança que eu posso fazer, sabe? Esse é o comportamento, um comportamento na água que posso ensinar para a gente ficar mais confortável, né? Existe o racional e existe o abstrato das coisas, né? E acho que muito dessa conversa vai pro abstrato, né? É o sentir, é o conectar, são coisas que não se medem, né? E o comportamento tem essa área do estudo da psicologia que é o behaviorismo, que é o estudo do comportamento, né? E ele trabalha com medição das coisas. E muito do que a gente conversa aqui não é de se medir, né? Você pode até medir o resultado do que saiu disso, né? Uma pessoa melhor conectada, diminui, por exemplo, o índice de violência, certeza absoluta, né? A pessoa conectada consigo deixa de ser fica menos violenta, né? Deixar de ser violento, infelizmente, a gente não consegue até que a gente se ilumine. Mas, enfim. E olhar até por isso, o comportamento que a gente tem com a gente mesmo, né? O da cobrança, o mandou mal, sabe? O se martirizar. Como as crianças, que a gente, por ser adulto, acha que sabe e como Sabe tem que ser, tudo. papapá, papapi. E as crianças são uns grandes mestres, que eles estão mais conectados a isso. O abstrato, né? É a É linguagem. Por isso é tão lindo compartilhar com crianças. E também, porque uma coisa que a gente, que os humanos compartimos, é que fomos crianças todos. Então, eu sinto que aí temos uma ligação muito forte, desde a brincadeira, desde nos conectar de um lado lúdico. Então, isso acho que é muito importante. As crianças têm muito borogodó. É, total. E pra gente acessar isso, a gente tem que tirar umas camadas pra voltar a esse borogodó da criança. Mas tá ali, Tá tá aí ali, tá ali. E por quê? Por que a criança, digamos que, por que a gente percebe que a criança tem muito borogodó? Curiosidade, descoberta, né? O pequeno cientista. Estão menos Pode estruturados. Estão menos estruturados. A gente vai crescendo, né? E que sim, que não, de que forma, Estão menos moldados, É, talvez. pode ser. Porque estruturado é bom. Moldado, nem sempre. Né? Uhum. Pode O que ser. você acha, Bruno?
Eu acho que tudo isso, né, que agora nessa roda de conversa aconteceu aqui, eu vejo a forma que a gente convive dentro da família, né? A Covid, ele já mostrou, eu também sou líder religioso de matriz africana, e eu consegui aprender várias coisas nessa Covid. As famílias não se conhecem, realmente. E quem mora em capital, em outras coisas, não se conhece. Porque a mãe fica em casa, o pai sai para trabalhar, o filho estuda o dia todo. E aí o que acontece? As pessoas só têm... Muitas vezes o pai chega de noite, o filho chega da escola de tarde, e aí só tem aquela horinha, vamos dormir, no outro dia a mesma rotina. E o final de semana que tem aquela horinha ali. E aí nessa Covid, nessa quarentena, a pessoa ficou em casa. E aí o que aconteceu? Um conheceu o outro, porque foi mais de meses todo mundo junto. Então os defeitos do outro as pessoas conheceram, a forma do outro viver as pessoas conheceram. Então o que aconteceu? Muitas famílias se acabaram nesse comportamento, porque não conhecia o comportamento do outro. Ah, meu filho virou um drogado, virou um assassino. Mas será que eu dei esse atenção que eu deveria para o meu filho? Ou eu me liguei só no trabalho? Ah, meu filho hoje não sabe se comportar no meio dos outros. Mas será que eu dei a educação precisa? Então, assim, o comportamento ele vem muito disso, né? Quando eu vejo você falar que a criança tem muito borogodó, né? Porque a criança ela é uma fonte de conhecimento. Ela quer conhecer várias coisas diferentes. Eu tiro pela aldeia. Quando a gente está fazendo um ritual dentro da nossa aldeia, as crianças elas ficam dentro do nosso ritual. Porque amanhã elas vão estar fora e outras vão estar dentro. Então, essa é a forma de conhecimento. Então, assim, a gente tem hora que a gente julga muito as pessoas, mas não sabe a forma que essa pessoa foi criada. Então, tudo é uma base de criação. E a gente precisa, com os ambientes, mudar isso, né? A pessoa não teve amor dentro de casa, a gente precisa dar amor ao outro. A pessoa não teve um lado espiritual, a gente precisa mostrar esse lado espiritual, dar luz para a pessoa. A gente precisa, mas é um espiritual que eu falo não de religião, mas porque o amor, ele é também esse lado espiritual. Ele move esse lado nosso, né? Essa questão de conexão de alma. Eu não conheço vocês, vi agora esses dias, mas eu já tenho uma alma ligada com vocês. Meu cordão umbilical tá ligado, porque a mesma situação que vocês passaram, eu passo, né? O mesmo ensino que eu passo para outras pessoas, vocês também passam. Ela através da natação, você através de lá da agrovila, do que você faz, ele através do trabalho dele. Então, almas estão ligadas. E isso é uma mudança né, de caráter, de tudo, né? Eu saber que o outro também sofre e passa o que eu passo de forma diferente, né? Muito bem. E mais uma vez a gente percebe a importância da comunidade, ou digamos que comunidade em sentido família é uma pequena comunidade, ou seja, onde a gente está inserido e como que essa repetição vai gerar, digamos que, ou vai melhorar, entre aspas, o comportamento. E, e aí, olhando para um ambiente ou para uma realidade, né, em que grande maioria está hoje, por exemplo, trabalhando de casa, olhando para todo esse tipo de mudança que a gente vem tendo, cara, como que a gente vai gerar, digamos que, ou inspirar mudanças de comportamento, ou aflorar comportamentos trabalhando remotamente, ou, digamos, vivendo remotamente, sabe? Falando de contexto geral, obviamente, gente. No dia a dia, exemplos, ou seja, não jogar lixo no chão, falar de forma gentil, dia a dia. Ou seja, por exemplo, eu sinto que, falando das crianças, né, inclusive nas cidades, todo mundo tem que tem que assumir a responsabilidade de educar cada criança que está no mundo. Criar, até que te posso te dizer, tá, tem pessoas que criam mesmo, né, que se preocupam pela alimentação, por vestir e tal. Mas educar, todo mundo está educando, com o exemplo cotidiano. Se o carro, você como dirige, como fala com as pessoas, como fala com os anciãos, anciãs, pessoas maiores, sim. Isso é muito importante. Eu sinto que isso, com o exemplo diário, dia a dia. Existe um estudo da cultura organizacional, mais uma vez, né, que a questão é primeiro olhar por pessoas, depois olhar por processos e depois pelo resultado do processo, né? Então, assim, a base da pirâmide são as pessoas. Como num ambiente remoto, por exemplo, ter uma cultura. Cara, tem que ter verdade,
tem que ter uma assistência, tem que ter um olhar diferenciado. Dentro da agência métrica, por exemplo, a gente brinca de algumas coisas. A gente tem um check-in toda segunda-feira, 9 da manhã, que é o nosso início de semana é estar todo mundo junto contando como está iniciando essa semana. Cara, é tanto choro que a gente já viu ali, é tanta coisa bonita. E o compartilhamento do que acontece na família da pessoa. Cara, minha mãe está assim, meu pai está assado, eu tô arrasado. Todo mundo no ambiente de trabalho, pô, se lembra daquilo que ouviu no meio da semana. Pô, o cara tá ali meio, né, tá passando um momento difícil e tal. Empatia. Empatia. E isso é conectar com pessoas, né? Então, eu faço isso tudo brincando, sabe? Não sou um estudioso a fundo, não. Como eu falei da história da panela. Eu tenho a ideia e Vive. vou. Aí depois eu comecei a ver que as coisas têm nome, né? Igual você falou que na aldeia sustentabilidade isso já existia antes de existir o termo, né? E as coisas podem ser feitas assim. Acho que é aí que tá o que esse evento valoriza, o Borogodó, né? Essa coisa que Borogodó é uma palavra que chama a atenção e eu fui estudar o que ela significa. Muito curioso. Afeto e carinho. Bom, também os anciãos têm muito borogodó, né? A gente aí, meio que no adulto aí meio que se perde pelas coisas mundanas, mas os anciãos têm isso também, porque já passaram, né? Isso tem afeto, carinho e conhecimento para passar e nada mais. Por isso, a vezes penso, né, as diferenças das pessoas velhas quando vamos envelhecendo, orientais e ocidentais. Os orientais são pessoas, ou quizás nas comunidades, né? Pessoas bem respeitadas. E aqui, como, tipo, deixam sozinhos, na cidade, né? Deixam sozinhos, em frente do televisor e tal. Pô, isso me dá uma. Me dá dor e me dá uma revolta ali. Esse check-in que ele falou, né? Ele faz isso na segunda, né? Isso na aldeia acontece todo dia, nesse check-in, né? Porque a gente senta num banquinho, a gente tem uns banquinhos de conversa, toda casa na aldeia tem um banquinho na porta, então você vai chegar ali, vai conversar, aí vai falar, ô fulano, aconteceu isso, isso, isso. Aí vai chegar na linha na frente, então assim, todo dia tem essa informação um com o outro. Vocês se abrem, se trocam, né? Isso aí é natural da gente, né? Que a gente sempre se troca ali. Então a gente sabe o que o outro está passando e vai ajudar aquele outro. Entendeu? De uma forma, até de uma conversa, porque as pessoas acham que ajudar é você pegar isso e dar para ele. E não é isso, né? O mundo está acostumado com esse tipo de ajuda. Você está precisando, eu vou te dar um X dinheiro e você vai comprar, e não é isso. É o que eu falei, é você não dar o peixe, mas dar o anzol para ele pescar. Ensinar ele a criar tudo isso, né? E ensinar a sair do problema é a melhor forma de você educar o outro. Entendeu? O mundo está acostumado hoje, de uma forma absurda, de querer solucionar o problema. E não é isso. Se você passou por um processo de depressão, se ela saiu do país dela e está morando aqui, então se alguém te ensinou que para sair do seu problema, você tinha que viver aquele espaço. Então, assim, sair do problema não é só se comportar disso, né? Sair do problema, esse comportamento. Não é só eu chegar aqui e te dar tudo pronto. É eu te dar as peças para você lutar, para você se criar e também ter amor, porque tudo que é fácil você não tem afeto. Tudo que é fácil você não tem afeto. Eu tive afeto isso aqui porque eu passei por vários processos. Eu tive que sair da minha aldeia, pegar um ônibus, do ônibus pegar um carro para chegar até a lancha, da lancha pegar a lancha, depois pegar um triciclo para chegar aqui. Então, assim, não vem fácil, né? Então, esse check-in é isso, né? É você saber como foi a trajetória da pessoa. E aí, se eu te dou a sua vida num fácil, esse copo cheio de água e você bebe, e você não sabe de onde vem essa água, você não vai dar valor a essa água. Y también compartir esos problemas o situaciones dolorosas da vida, né? Nos faz mais humanos. Isso. Me acontece a mim, te acontece a você. Então, isso nos une. E como saímos disso? Também para nos encontrar mais unidos, porque senão estou sozinha na minha casa, mal, e acho que sou a única pessoa no mundo e que ninguém vai me entender. E há muitas pessoas. Todos pasamos por isso. Eu sinto que a maioria das emoções, não, todas as emoções, as temos
cada um de nós temos as mesmas emoções, maior ou menor graus, né? E como agimos ante isso, mas todos temos. Muito legal. Eu tô percebendo digamos que eu tô pegando alguns pontos mais macro da nossa conversa, e um dos primeiros grandes insights foi a questão ambiental, de como a gente, digamos que precisa ver o nosso ambiente como parte, digamos que da comunidade, e respeitar esse ambiente que o Bruno trouxe muito bem. Agora entender também a relação com as pessoas, como que isso vai, digamos que, como que a relação com o próximo que está conosco vai influenciar como a gente se comporta, obviamente, e vai fazer todo sentido para essa mudança que a gente quer trazer. E tem uma coisa que ficou na minha cabeça, que agora, para fechar, para fazer o encerramento, assim, gente, eu queria entender, assim, a gente falou da criança, em um momento a gente falou da criança e da coragem que ela tem, digamos, para ser como a gente repara o borogodó nas crianças, e isso, eu refletindo aqui, eu entendi muito que é parte da coragem, que vai fazer com que ela tome essa iniciativa e ela faça o que ela... Por exemplo, ontem eu aterrisei em Salvador e um menininho começou a gritar: "Ê, Bahia, Salvador!" Pô, pra todo avião ali, todo mundo achou lindo, incrível. Criança gritando. Mas, cara, quem teria coragem de fazer aquilo ali que aquela criança estava fazendo? E aquilo ali, querendo ou não, é o borogodó dele. E eu queria perguntar para vocês, assim, brevemente, entender de vocês primeiro se tem sentido e como que a gente faz para despertar esse tipo de coisa num adulto. Depois que a gente conversou, como que eu faço para instigar um adulto a ter iniciativa de ser quem ele é? Então, fazer com que esse comportamento, ele, digamos que, promova uma mudança. Bom, comportamento prover mudança, você precisa colocar esforço, né? Não é do nada, não é do acaso. Você vai construir um ambiente ou uma maneira de ver o mundo, tem que ter empenho ali. Não é quero conseguir. E é um esforço diário. A nossa mente, a gente tem que estar atento a isso. Nossa mente está sempre pensando em alguma coisa. Quando a gente acha que a gente não está pensando, a gente não está prestando atenção ao que a mente está pensando. Então, assim, eu diria que a atenção, o foco e o esforço são necessários para mudar como eu vejo o mundo, como o mundo me vê, como eu me integro ao mundo, essa questão comportamental no geral. Eu sinto que os adultos podemos nos conectar com nossa criança desde o prazer, né? Pequenas coisas. Por exemplo, eu disfruto muito de pular no cais, né? E disfruto isso. Eu sinto que nesse momento minha criança interior está uhul! E nesse momento, momentos de prazer. Mas a respeito uma coisa que você estava falando, os adultos também somos importantes, porque a criança é ela como sai, mas o adulto, já que tem experiência, tem que acompanhar e guiar a ela. Então também é importante, não só o borogodó da criança desmedido, tá? Então isso também é importante aí. Assim que, isso, como adulto, eu sinto que nos conectar com momentos de prazer, seja quais forem, né? Subir nas árvores, não sei, ficar descalço, abrir a boca mientras a chuva cai, não sei. Essas coisas. Que coisa te dá essa liberdade de espírito? Obrigado. Então, eu estou aqui, vocês estão falando, estou imaginando essa criança no adulto, né? E se você for olhar, os adultos também têm essa criança dentro dele, né? Por causa de quê? Adulto dá calandu, adulto fecha a cara, né? Briga com um amiguinho, não quer saber. Mas o que a gente precisa conectar esse adulto com a criança é a inocência dela. Porque é a inocência que traz esse borogodó, essa felicidade. A inocência da criança de pular do cais, achar que é uma diversão, mas também pode ser um perigo. Sim. Entendeu? Brincar, jogar bola é uma diversão, mas pode também trazer um perigo. Então, assim, os adultos de hoje, eles não veem mais a diversão como parte da vida deles, mas vê o perigo da vida, que é só trabalhar, como importante, que é o perigo da criança. Entendeu? A parte melhor da criança é pular do cais, brincar ali, se jogar. Mas ele não sabe se pode ter uma ostra, uma pedra para ele bater a cabeça. E o adulto está vivendo isso. Ele está vivendo o perigo da vida da criança. A gente precisa conectar o adulto com a brincadeira da criança, a inocência da criança de novo. Trazer essa coisa boa que é viver. Né? Eu me preocupar com outro dia
não sei se eu vou viver amanhã, se eu vou morrer amanhã, porque a criança vive isso, um dia após o outro, bem despreocupado. E o adulto não, ele se preocupa do outro dia, já dorme pensando no amanhã, né? Então é o perigo da vida, né? Esse perigo da vida porque tem acabado com várias pessoas, várias mentes. Então é trazer essa alegria. Quem sabe a resposta esteja no viver o agora. Isso. Com a nossa... Gente, esse foi o Talk a respeito da lente comportamento Unesco Social Transcriativa. Que satisfação. Obrigado, Derek, Magali, Bruno, por compartilharem. E é isso. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.